Olá pessoal, tudo bom? E agora nessa aula você vai aprender como fazer bordas arredondadas, não só em divs, como em qualquer elemento, tá bom? Então, por exemplo, vamos criar aqui uma div id teste e vamos aplicar um elemento, um estilo simples a ela, para, por exemplo, a gente visualizar as bordas, enfim, tudo mais. Então, background color green, por exemplo, vamos dar uma margem de 100 pixels para o lado, 100 pixels para o outro, para ela descolar dali do canto superior e a gente conseguir ver ela inteira, né? E a gente tem que especificar um tamanho, obviamente, para ela, 200 pixels por 200 também, 200 por 200, tá? Então, aqui está o nosso elemento. E a gente vai fazer agora, a gente vai botar uma border radius nele. Olha só como funciona e como é simples, né? Você põe border radius e aqui você especifica o raio do contorno que vai ter o seu elemento. Então, por exemplo, se eu ponho 10 pixels de raio, olha o que vai acontecer. Ok? Ele vai fazer com que essa curvatura tenha 10 pixels entre o começo dela e o meio dela, que no caso seria o fim daquele sentido, né? Porque ela faz a curva na horizontal e na vertical. Então, teria 10 pixels essa distância aqui. Ok? Então, ó, você vê que a borda fica arredondada e ela arredonda em todos os lugares. Por exemplo, então, já te dando uma dica e um truque. Como é que eu faço para transformar um quadrado numa bola? Basicamente é fazendo uma borda que vá até a metade dele, né? Porque uma borda vai vir até a metade, a outra vai vir até a outra metade e assim ele vira uma bola. Então, nosso elemento tem 200 pixels. Então, se eu botar 100 pixels de borda arredondada, né? Ele vira uma bola. Tudo bem? É bem simples. Então, vamos voltar para o 10 pixels, porque a gente está vendo borda arredondada e não bola. Bom, temos aqui a borda arredondada. E como é que eu faço agora para, por exemplo, eu quero que só as duas bordas de cima fiquem arredondadas e as de baixo não? Porque esse comando ele está arredondando todas as bordas, né? Então, para arredondar algumas sim e outras não, ou então tamanhos diferentes de arredondamento, você faz o seguinte: border menos. Aí você põe as duas posições, que ou seja, top seria essa posição de cima, menos left, que é a esquerda. Então, posição de cima, esquerda. Então, é essa borda aqui que ele está tratando. Menos radius. 2 pontos e aí você põe, por exemplo, 10 pixels. Então, se eu atualizar só com essa propriedade, ó, todas as bordas ficaram quadradas e só essa que ficou redonda. Ok? Então vamos lá, vamos botar agora a da parte de cima da direita. Como é? Seria border top right, né? Que right significa direita, menos radius 10 pixels, por exemplo. E aqui está. Então as duas bordas de baixo ficam quadradas e as de cima redondas. Como é que eu faço então para botar embaixo? Eu faço border bottom left, por exemplo, radius 10 pixels. E ó, aqui fica ela. Tudo bem? Então, se eu quiser botar agora essa aqui, eu faço border bottom right radius e 10 pixels. E agora todas as bordas estão arredondadas. Então, você percebe que essas 4 linhas de comandos é a mesma coisa dessa daqui. Então, quando eu quero todas as bordas, eu posso simplesmente economizar programação, economizar tempo, economizar espaço, economizar tudo e botar apenas esse comando e ele vai fazer o mesmo resultado. Ok? Eu só ponho separado quando eu preciso de propriedades separadas. Então, se eu estou posicionando um elemento
em algum canto que eu preciso que as bordas de cima continuem quadradas, mas as de baixo fiquem arredondadas. Então, aí eu faço o comando separadamente. Ou se eu preciso que uma das bordas fique maior, com um tamanho maior do que as outras. Então eu faço separadamente também. Por exemplo, temos aqui o border radius, mas vamos substituir uma propriedade. Por exemplo, top, right, radius, e a gente põe 100 pixels. Então olha o que vai acontecer. Consegue entender? Todas as bordas receberam a propriedade padrão, que é essa daqui, e depois disso eu substituí a top right. Então ele substituiu e ficou assim. Ok? Só essa borda que está com 100 pixels e as outras estão com 10 como o padrão. Ok? Então esse é o detalhe que eu queria te passar. É assim que você trabalha com bordas arredondadas. Tá? Então você pode aplicar isso em qualquer tipo de elemento. Então, por exemplo, vamos remover essa div e vamos botar um campo de texto normal. Type. Não vou botar mais nenhuma propriedade. Então tem aqui o nosso campo de texto. Ó. Eu vou só dar uma margem nele também para poder a gente visualizar. Input imagine left 100 pixels. Imagine top 100 pixels. Pronto, está aqui o nosso campo. E como é que eu faço para botar a borda arredondada nele? Exatamente do mesmo jeito. Ó. Border radius 5 pixels, por exemplo. Aí ele vai ficar ó, com borda arredondada de 5 pixels. Eu preciso só, no caso de campos de texto, eu preciso botar uma cor de borda nele, um tamanho. E agora você consegue visualizar melhor. Se eu dar um zoom aqui, ó. Tá, ó, você vê que está a borda arredondada no meu campo. Tudo bem? Então é assim que você faz bordas arredondadas, quer seja num campo, num botão. Botão é a mesma coisa, o processo é exatamente igual. Qualquer elemento você consegue adicionar um border radius ou separado, como eu te falei, né? Border, top, right, radius. Ok? Então, vamos para a nossa próxima aula.